Vamos lá, então. Estamos no 32º dia, 32 dias já se passaram. O tempo não está passando, o tempo está voando. Está passando aí de uma velocidade gigantesca, mas já estamos aí no dia 32 da nossa contagem do Homer. Mais uma vez, lembrando que o Homer ela é uma contagem ou é uma medida que está sendo acrescentada todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ou seja, como nós já falamos, existe várias características que nós vamos trabalhar em cima dessa questão de festas, ciclos e tempos. Primeiro, nós vamos trabalhar no estabelecer memórias. Lembrando que memórias têm que ser estabelecida. A memória do Senhor e a memória para gerações. Como já foi falado, a palavra calendário, ele significa um livro de registro. Então, cada calendário que nós estabelecemos é uma cultura que se estabelece não só em nós, mas na nossa geração. Nós citamos exemplo como festas. As festas que nós celebramos, as festas que marcamos no nosso calendário, como dias festivos, dias especiais, dias memoráveis, isso é uma marcação onde nós vamos deixar para as próximas gerações a memória daquilo que aconteceu, seja a memória humana, seja a memória de uma divindade. Memória humana, se a gente pudesse falar até mesmo no calendário bíblico, se nós colocarmos, por exemplo, as últimas duas festas do calendário bíblico, que é Purim e Purim não, Hanukkah e Purim, você vai ver que essas duas festas não são umas festas dadas por Deus, mas foram dias de tanta interação de Deus para com o povo que acabou trazendo um dia de marcar para todas as gerações. É um dia que ficou marcado. Foi uma interação tão especial entre Deus e o povo que acabou sendo um dia memorável, um dia que ficou estabelecido em todas as gerações. Então, lembrando que toda festividade é algo que nós marcamos em um calendário e quando ele fica perpetuado num calendário, registrado no tempo, é porque isso nós queremos que as nossas próximas gerações também tenham esse mesmo hábito. E isso podemos ver como algo bom, mas também como algo ruim. Bom, quando nós entendemos os ciclos e calendários vindo da parte do Senhor. Ciclos que o próprio Deus estabelece. E isso se torna para as próximas gerações um hábito. Porém, quando se torna algo que nós colocamos, marcamos como um padrão de iniquidade, isso se torna agora um pecado institucional, ou seja, institucionalizamos uma prática. Daí nós vamos ver, por exemplo, marcações dentro do nosso calendário de cultos a entidades. Dia do fulano de tal, dia do ciclano de tal, dia disso, dia dos mortos, dia daquele negócio. Ou seja, então nós colocamos aqui uma marcação. E nessa marcação agora, todas as nossas gerações vai passar a ter essa data como um culto. E aí, então, nós institucionalizamos um altar. Fazemos com que a nação institua um altar de iniquidade. E isso é um problemão, porque agora passamos a ter um altar institucionalizado. Então, quando a gente vai para ciclos, a primeira coisa que a gente vai entender são os memoriais, as memórias que nós estamos tanto estabelecendo quanto transmitindo para as nossas próximas gerações. Essas são as memórias. E aí vem as memórias, que são os registros de tempo. Então, o primeiro fato de festas bíblicas é fazer com que haja uma memória. Agora, irmãos, olha que interessante. Esse fato, para mim, é um fato excepcional. Por quê? Porque eu posso deixar só uma memória daquilo que é desconhecido. Por que que é desconhecido? Lembra que aqueles que estavam ontem participando, a gente fala assim, dia 1º de maio, dia do trabalhador.
Legal. As próximas gerações estão parando num dia, honrando um dia, mas nem sabem por quê. Ah, é dia do trabalhador. Ah, é dia disso. Ah, é dia das crianças. Ah, é dia do, da Aparecida. Ah, é dia do Santo Antônio. Ah, é dia disso. Ou seja, nem conheço a Aparecida, nem o Antônio, nem o Francisco, não conheço nem ninguém, não conheço nem um trabalhador, né? Não sei nem quem trabalha. E, e beleza, só tô tendo isso, honrando um altar que eu nem conheço. Isso tende também a estabelecer dentro de nós quando nós fazemos isso com os ciclos de Deus. Ou seja, eu passo a fazer uma festa, eu passo a parar, eu passo até celebrar, eu posso até fazer qualquer coisa, mas eu nem estou entendendo o que eu estou fazendo. Eu nem estou entendendo o porquê eu estou fazendo, eu só sei que eu tenho que fazer. Isso daqui se torna religião. E é isso que o Senhor batia no povo, dizendo: olha, eu estou cansado dessas ofertas de vocês, desse sacrifício, desses altares. Eu estou cansado dessas festas de vocês. Por quê? Porque o povo passou a ter só um padrão. Ah, porque os nossos pais mandaram a gente fazer isso. Porque está escrito para a gente fazer. Então, de fato, eu não honro o Senhor. Olhando para isso daqui, observe a questão agora do próprio Israel. Irmãos, quando dá Shabat, todo mundo para. Mas não significa que eles adoram o Senhor. Quando dá as festas, todo mundo celebra. Mas não significa que eles acreditam em Deus. O quanto de ateus tem dentro de Israel? Na verdade, vamos colocar aqui a maior comunidade, né, de LGBTQI mais YJ está em Israel. A maior comunidade de ateísmo, essas coisas, também está lá em Israel. Ou seja, se a gente colocar, não significa que se eu estou parando para celebrar, para fazer, significa que eu tenho entendimento do que eu estou fazendo. E isso é o risco que nós corremos. Por isso, uma memória não tem que ser uma memória morta, tem que ser uma memória viva. Essas memórias têm que ser memórias que não só aconteceu nos meus antepassados, mas é uma memória que continua acontecendo dentro de mim. Essa memória ela tem que ser viva, eu tenho que viver esses ciclos de Deus. E eu tenho que provar o quanto Deus é bom para comigo. Isso daqui é uma chave que eu preciso estabelecer, porque senão eu vou criar religião. Mesmo algo tão vivo, tão potente, tão próspero, tão poderoso, pode se tornar algo muito ruim dentro da minha vida. Só um minutinho, irmãos. Bem, tá todo mundo ouvindo aí? Bem, tá caindo a internet aqui. Então, observe esse ponto, que essas memórias, elas podem só ser memórias que se tornam mortas dentro de mim. Não faz sentido para mim. É só algo que eu tenho que fazer. Então eu me torno um cristão não praticante. Quem já viu cristão não praticante? Eu sou um cristão não praticante. Então eu estou aqui
mas eu não tenho a prática de viver. Por isso que cristianismo, ele não pode ser uma religião, ele tem que ser um estilo de vida. Não é uma religião, não é um pensamento, não é uma filosofia. Ela é uma transformação de natureza. Aqui é onde se difere a vida com Cristo e o cristianismo. Porque tudo que é ismo é religião. Judaísmo, cristianismo, é islamismo, exorcismo. Brincadeira. Veja só, tudo que é ismo, você vai ver que se torna uma religião, se torna uma filosofia. Agora, quando você vai para a questão de prática, é a prática de transformação. Então, nós estamos no 32º dia, contando. Contando para quê? Só porque o Senhor me manda contar? Religião. Estou contando. Por quê? Porque eu tenho que entender que a cada ano eu tenho que encher uma medida de transformação na minha vida. A cada ano eu tenho que deixar com que a palavra revele algo dentro de mim. A cada ano eu tenho que permitir que a palavra do Senhor construa um padrão e destrua um padrão. E aqui entra a palavra para hoje. Um outro ponto é o ponto que nós colocamos da semeadura. Queridos, todas as festas bíblicas, ela não tem um cunho de elevação espiritual. Ela tem um cunho de transformação de caráter, memória, porque vai trazer uma memória do que Deus está fazendo, automaticamente construindo um altar e destruindo outros altares. Por quê? Porque eu vou ter que glorificar o Senhor, ter a memória do Deus vivo, arrancando as memórias mortas de divindades pagãs. Mas aí entra um outro ponto. O ponto é que eu preciso entender que todas as festas ele tem um cunho de corpo e alma, não espírito. Porque a espiritualidade vem da palavra de Deus e vem do contato com Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo estava batendo em todos os lugares. E aí a gente pensa que o apóstolo Paulo odiava, né, os judeus. Não, queridos, a única coisa que ele estava dizendo é: não pense que leis alimentares, que ciclos e festas vai te elevar ao nível de salvação, ao nível de espiritualidade. Não, isso é tua entrega, isso é tua comunhão, isso é tua vida com Deus. Daqui não interfere na tua espiritualidade. Tudo isso daqui interfere na tua produtividade. Ter dias produtivos é diferente de ter dias espirituais. Então entenda, veja só, Israel é produtivo porque eles obedecem os ciclos naturais de Deus, de plantio e colheita. Por isso que eles são prósperos, bem-sucedidos. Essa é a palavra do Senhor. E serão bem-sucedidos no que vocês vierem, no que vocês fizerem. Agora, se isso faz com que eu me aproxime de Deus, não, querido. Eu não me aproximo de Deus por causa dessas coisas. O que me aproxima de Deus é a minha entrega, é a minha renúncia, é a verdade de Cristo dentro de mim. Isso daqui não me aproxima de Deus. Isso daqui me torna mais produtivo, me torna mais excelente, mas não me torna mais santo, não me torna mais poderoso. Isso não traz em mim poder espiritual. O que traz poder espiritual é a própria unção do Espírito. Mas todas as festas e ciclos, ele me aponta para Cristo. Mas nem sempre eu irei até lá. Eu só posso ter uma filosofia, um entendimento, ou eu posso ter uma entrega. Por isso, então, as festas, ele traz uma memória que tem que ser viva e ele traz o plantio e colheita. Todas as festas, ela tem essa característica de plantio e colheita. Por isso o Senhor sempre diz: não venha de mãos vazias, venha com as tuas ofertas. Então, por isso que tem sempre esse cunho, que isso pode ser usado ruim, né, por pessoas, e colocar esses tempos de Deus somente como ofertas, mas nós não podemos entender que isso não faz parte. Porque se eu aro a terra
eu preciso plantar uma semente. Então, por isso a gente está fazendo tudo o que nós estamos fazendo. A gente vai trazendo a área espiritual, fazendo a menção dos ciclos de Deus e fazendo as nossas colheitas e plantio, nossos plantios. Então, a gente vai trabalhando todas essas três áreas. Pois bem, lembre-se que nós estamos agora trabalhando sobre aqueles que nos tira da proteção. E tudo aquilo que nos tira da proteção, ele é uma obra de iniquidade. Quando eu desobedeço, eu saio do ciclo de proteção. Isso daqui, irmãos, é padrões. Eu quero que você entenda que a única coisa que nós vamos ter que lutar agora são contra padrões. Observe o seguinte: toda matéria ela tem somente um padrão molecular. Ontem eu estava falando um pouco sobre isso. Entenda que dentro da física existe uma máxima: tudo que não é matéria é energia. Tudo que não é a matéria em si é energia. E o que é a matéria? É, é o alojamento ou essa junção de átomos, junções aonde moléculas vão se unindo, criando então as suas fusões, trazendo então a nossa realidade. Até aquilo que a gente já falou, por exemplo, um som, uma cor, tudo isso é energia. Tudo isso daí são vibrações. Se você pegar as cores, você vai ver que as cores nada mais é do que ondas. Quando há uma onda mais longa, você vai ver que está ligado, acho que ao violeta, não lembro. E quando você vai ver uma onda mais fina, ou seja, ela vibra mais, acho que você vai para o ultravermelho, ou alguma coisa vice-versa, versa-vice. Sei que está o violeta e o vermelho. Então você vai ver o ultravioleta e o infravermelho, que são as duas pontas que você vai ver as cores de ponta, né? Quando a onda é muito grande, ela vai tender, não sei se é para o violeta ou para o vermelho, e quando ela é muito fina, você vai ver coisa vibra muito, aí você vai para outra ponta. Nisso daqui você vai ver que são tudo moléculas, átomos que se ajuntam. O que eu quero que você entenda aqui? Existe um padrão de construção. A água tem um padrão. Toda água tem um padrão. Qual é o padrão da água? É o ajuntamento de átomos ou de moléculas de água e hidrogênio. Quando essas moléculas se juntam, forma água. Ela precisa ter um padrão. Tudo que você vê tem um padrão molecular. E quando esse padrão se estabelece essa realidade. Quando essas moléculas se ajuntam, então você tem uma realidade. A madeira, o plástico, o vidro, o metal, o ouro, o cobre, a prata. Ou seja, tem um padrão molecular. Ele é um ajuntamento, é uma cadeia de átomos que vai compondo de padrões e padrões e padrões, e esses padrões estabelecem, então, essa matéria. Da química ou da física, os que precedem a física, por exemplo, os é, fisiológicos, os fisiculturistas, né? Não, não, brincadeira, irmão. Veja só, os físicos, o que eles fazem? Eles trabalhavam anteriormente, veio, na verdade, né, uma linha da física, vou colocar, era quem? Era os alquimistas. Porque eles entendiam o seguinte, que se eu mudar e se eu conseguir alterar essas moléculas, eu vou conseguir fazer ouro. Então toda a alquimia ela estava ligada em fazer ouro, transformar tudo em ouro. Pegar madeira e transformar em ouro. Pegar ferro e transformar em ouro. Pegar não sei o que e transformar em ouro. Por quê? O entendimento vem que se eu faço um padrão molecular, eu consigo estabelecer uma matéria. E isso é fato. Agora preste atenção aqui. Toda a realidade que você vê nada mais é do que um padrão molecular. Tudo que você vê está dentro de um padrão. Agora, irmãos, olhe uma característica. O que faz com que essas moléculas se juntem ou faz? É energia.
aquilo que eu aplico nela, a força que eu aplico, eu crio um padrão, e esse padrão, então, estabelece uma matéria. Parece meio doido, mas esse é um sentido muito amplo, por exemplo, do que nós chamamos das egrégoras, que nós chamamos das feitiçarias, das bruxarias. O que eles fazem, na verdade? Fez aparecer isso, fez aparecer aquilo, fez transformar, a pessoa se transformou nisso, a pessoa se transformou naquilo. Nada mais é do que uma alteração molecular. É o espiritual movendo dentro do. Quer dizer, é o espiritual movendo no natural. Quando uma força espiritual interage com uma força natural, ele cria um padrão e nesse padrão cria uma realidade. O que eu tenho entendido nesse tempo? O entendimento é que muitas vezes nós estamos permitindo que forças, ou seja, energias erradas, criem padrões de iniquidade dentro da nossa vida. O que é isso daqui? É aquilo que fala, ontem nós estávamos falando, aquilo que fala contra a minha vida. Toda fala é uma energia, toda fala é uma força, toda palavra é uma força. Lembre-se, tudo foi criado pela voz do Senhor. E o Senhor disse: isso é uma energia, isso é uma potência, isso é uma força. A palavra tem uma força. E quando o Senhor disse no primeiro dia, haja, ele não está só falando de um modo aleatório. Não, isso sai como uma voz criativa, uma voz que traz um poder. E esse poder, então, ele move todas as coisas, ele move células, moléculas e átomos, fazendo agrupamentos. Depois ele diz que as águas se separem, que a porção seca aparece, que a terra produza, que as águas produzam, que apareça. Então você vai vendo que essa palavra do Senhor, dentro dos dias da criação, ela foi executando as coisas. O que eu tenho entendido, irmãos, que muitas vezes existe uma voz que se repete de tempo em tempo. Observa uma coisa aqui. Às vezes, você tem um problema repetitivo. É um problema que se repete, repete, repete. Problemas que se repetem, 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 repetem de ciclo em ciclo. É como algo que vai ter que ser falado, algo que vai ter que ser executado para que os padrões continuem a se estabelecer na tua vida. Agora vamos para essa questão dos ciclos e festas. Por que nós fazemos em determinados ciclos e Deus pede para nós fazermos determinadas coisas? Para criar algo, para se estabelecer outro, ou seja, trazer realidade. O Senhor nos pede para fazer isso. Traga a vontade dele, que é feita no céu, para a realidade da terra. Peça para que aquilo que está nos céus venha para a terra, porque já é uma realidade no céu, mas normalmente não é uma realidade na terra. Então eu posso mudar a realidade da terra quando eu alinho com a realidade dos céus. Mas existem duas maneiras de eu fazer isso. Fazer isso de um modo humano, que nós chamamos das egrégoras, do poder da alma ou da feitiçaria, quando eu uso uma energia maligna, mas quando eu posso fazer isso dentro da força ou do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito está em mim e eu me movo na vontade de Deus, trazendo a palavra de Deus, eu alinho a realidade dentro dos propósitos de Deus. Então eu posso agir trazendo uma realidade terrena, egoísta, mundana, cobiçosa, da iniquidade, das injustiças, das cobiças não, das concupiscências, e isso vai trazer resultados lá na frente, ou eu posso fazer isso com uma realidade do alto, e a realidade do alto é buscando o que está no coração de Deus. Deus tem um padrão. Observa que as coisas do Senhor funcionam dentro de um padrão. Vamos lá. Qual é o padrão? 7 dias na semana. Meu irmão, você pode ir para todos os lugares, toda a parte do mundo. Pode ter 535 calendários, mas todos eles terão 7 dias. É um padrão. Depois você vai ver que o dia tem 24 horas, é um padrão.
Você pode ir para todos os calendários. Não existe relógio com 36 horas. Todo relógio é 24 horas, é um padrão. É um padrão da Terra. Existe um padrão um padrão de plantio e colheita. Primavera, verão, outono e inverno. É um padrão. Esse é um padrão estabelecido por Deus. Existem padrões, só para que você tenha uma ideia, os alinhamentos de átomos, de raios, essas coisas todas, elas têm 7 camadas. Você vai ver 7 dias, 7 Espíritos de Deus, 7 camadas, 7 notas musicais completas. Você vai ver o ciclo e o padrão de 7. Depois você vai ver um padrão de 3, trindade, corpo, alma e espírito, átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Você vai ver todos esses padrões que o Senhor vai estabelecendo. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Aí você vai ver as realidades, existem padrões. Nós não precisamos ficar tateando, querendo saber o que Deus está querendo. É só você entender o padrão que o Senhor criou as coisas. Entre dentro de um padrão divino que você sai de dentro de um padrão mundano. Entendeu? Ele tem um padrão que ele estabelece. A metodologia é como eu vivo o padrão. Agora, o padrão de execução é uma coisa. Veja só, irmãos, métodos é aquilo que nós criamos para seguir um padrão, mas existe um padrão de vida. Por mais que você não queira, você vai ter que viver semanas, meses e anos. É um padrão, você não consegue sair disso. Por mais que você tente mudar, nunca vai mudar 24 horas. É um padrão. O que você tem que entender aqui? Às vezes, nós estamos dentro de uma construção de um padrão de iniquidade. Estamos dentro de um padrão de destruição. Por mais que eu tento sair dele, eu não consigo sair, porque eu já estabeleci um modo operante, um padrão de conduta que vai me levar para um nível de destruição. Porque tudo tem um padrão, tudo tem uma metodologia não, tudo tem uma forma de acontecer. Deus tem um padrão de estabelecer. Exemplo, todo ciclo novo de Deus começa no primeiro mês. É um padrão. Olhe para a tua Bíblia. Tudo que Deus começou como algo novo nas Escrituras tem um padrão. E era no primeiro mês. Deus começa a reconstruir no primeiro dia. Noé sai na arca, primeiro mês. Estabelece aliança, né? O povo entra em Canaã, primeiro mês. Neemias vai reconstruir os templos, primeiro mês. Esdra, primeiro mês. Esther, primeiro mês. Você começa a olhar a nova aliança. Jesus morreu, primeiro mês. O povo sai do Egito, primeiro mês. Então você vai vendo um padrão. Ah, mas eu sou crente. Padrão, tem o padrão de Cristo. É o modo que eu entro dentro de uma estrutura de Cristo. Dentro de Jesus existe um padrão de vida. Então, quando eu estabeleço dentro de mim um padrão de conduta, de pensamentos, de emoções, esse padrão ele vai me levar a viver uma realidade. Mas quando eu coloco dentro de mim um outro padrão, eu vou ser levado a viver uma outra realidade. Lembrando que alma, pensamentos, sentimentos é energia. Aqui vem a tese que até mesmo o mundo pega isso. Por que a gente fala tanto de poder da alma? Irmão, cuidado com o poder da alma, a lei da atração. Porque, na verdade, é um padrão. Se você tem a tua alma muito levada à angústia, à depressão, a isso, você vai viver uma realidade. Irmão, vamos lá. Tem como uma pessoa triste, oprimida, depressiva, viver um padrão de felicidade? Não. É impossível. Ele já está dentro de um padrão. Ele já estabeleceu que a forma que a alma dele executa uma realidade é em cima da tristeza, melancolia, angústia, murmuração. Tudo isso daqui vai trazer uma realidade.
E a realidade que vai se manifestar na vida dele é o quê? É provas, é tribulação, é destruição, é, escassez. E hoje até o mundo sabe, irmãos? O problema aqui é que até o mundo sabe disso. Quando você vai para essas técnicas de autoajuda, esses levantamentos que a gente fala de egrégora, hoje até o mundo, abre o teu Instagram que você vai ver, até o mundo dizendo, se mantenha feliz, cuidado com isso, cuidado com o que você pensa, cuidado com quem você anda. Por quê? Porque é nítido. Quando você mantém a tua alma dentro de um lugar, esse lugar vai criar um padrão. E esse padrão vai criar um resultado da tua vida. E aí entra no que nós estamos pregando. Tem muitos de nós que estamos criando esse padrão de vida de lugares que são os cativeiros que nós falamos. Cativeiro da miséria, cativeiro da escassez, cativeiro da derrota, cativeiro da destruição, cativeiro das enfermidades, cativeiro dos divórcios, cativeiro da melancolia, cativeiro da depressão. Ou seja, são cativeiros. Muitos mantêm a alma nesses lugares da imoralidade e querem viver algo extraordinário em Deus. Não tem como. Por isso que eu preciso pegar a palavra de Deus e colocar dentro da minha alma. Porque o que vai sair depois disso é poder de Deus e não poder de alma. A minha alma tem esse modo criativo. Então, observe aqui, olha o que a Bíblia diz. O poder da vida e da morte está nas tuas palavras. E aquele que usa, ele vai, aquele que gosta de usar vai desfrutar. Beleza. Nós estamos falando sobre vida e morte. Padrão. Agora, observe uma coisa. Olha o que acontece quando a gente fala de maldição hereditária. O que é a maldição hereditária? É um padrão, veja só, é um padrão de acontecimentos que está vindo de geração em geração acontecendo. Concorda comigo? Vamos lá. Enfermidades. O avô morreu disso, o pai morreu disso, e agora o filho está sentindo a mesma coisa. É um padrão. Mas, irmãos, a gente pode colocar que é genética? É genética. Mas deixa eu te falar, né? Quem que está alinhando essa genética? Quem está fazendo esse alinhamento molecular para que as coisas aconteçam? Existe uma voz que está padronizando e organizando algo para que se estabeleça. Quando a gente fala de quebrar as ações e os altares, lembre-se, o que é um altar? É uma voz que está falando ou contra ou a favor. Exemplo, a pessoa levantou um altar de iniquidade. Esse altar vai falar contra ele todos os dias. Concorda comigo? Ele levantou um altar, colocou uma oferta, essa oferta seria uma prática, um sangue ou alguma coisa, ele colocou ali uma oferta, e agora, nesse altar e para essa oferta, virá uma entidade ou uma divindade se alimentar. E quando essa divindade se alimenta, ela começa a proclamar uma realidade na vida dessa pessoa. Tá ficando confuso ou dá para entender? O que eu quero que você sim que dá para entender ou confuso? Deixa, deixa eu trazer aqui. Veja só.
Tá claro. Amém. Glória a Deus. Então, veja só, o que eu tenho entendido? Porque eu tenho falado isso daqui, eu estou falando, porque, irmãos, já há tempos e tempos e tempos em tempos nós estamos falando sobre isso. Vocês já estão cabeludos de saber de quebra de maldição, de renúncia, de isso, de aquilo, e papapá. Mas às vezes as coisas não mudam. Aí você fala, cara, mas não muda. Por mais que eu saiba fazer, por mais que eu tenha feito, não muda. A minha realidade não está mudando. Por que, que a minha realidade não está mudando? Eu estou tentando explicar de uma forma de uma forma física aquilo que eu creio que é espiritual. Eu vou dar só um exemplo. Jesus pega água e transforma em vinho. O que, que Jesus fez aqui? Mágica? Não. Ilusionismo? Não. Ah, escatim bim bim? Não. O que, que ele fez? Ele mudou os padrões moleculares da água para se transformar em vinho. Gente, preste atenção aqui. Foi muita energia. Uma vez eu vi um cientista falando, cientista não, era um cara falando de uma base física mesmo. Ele falou, cara, para você conseguir mudar uma molécula de água para se tornar uma molécula de vinho, irmão, você precisaria mais ou menos da força de um universo para você operar um negócio desse aqui. É assim, algo surreal. O tanto de energia que precisava para você agrupar, desagrupar moléculas de água para você agrupar moléculas que se transformam em vinho. É muita energia, é muita força, é muita potência, fisicamente dizendo. Sabe, irmãos, o que eu quero que você entenda é que tudo que é espiritual, ele vai manifestar no nosso físico. Porque o que é espiritual, que não manifesta no meu físico, é filosofia. Entende? E é isso que nós estamos vivendo, de filosofias, parece. Aí eu entendo aqui. Eu entendo que Deus é bom. Eu entendo que as coisas acontecem. Eu entendo que Deus que Deus faz. Eu entendo aquilo. Eu entendo que Deus me protege. Eu entendo que Deus me prospera. Eu entendo que Deus quer meu bem. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Mas é isso, você vive? Não. É porque isso daqui é só quando eu estiver no céu. Por quê? Porque nós não conseguimos entender essa ação de Deus para com a nossa realidade. E esse daqui é uma linha tênue, assim, bem fina. Porque nós podemos levar isso daqui somente como um padrão humano de transformação, que isso é o que a alquimia, a feitiçaria, a bruxaria faz. Eles fazem o quê? Realidades. Faz a porção mágica e muda uma realidade. Faz algo e muda uma realidade. Ele faz com que haja uma outra realidade. Irmãos, quando Jesus pega o pão e vai fazendo assim com o pão, e o pão vai aparecendo, o que está aparecendo ali? Matéria, massa. Está aparecendo átomos. Dá um agrupamento. Você está entendendo que as coisas que se materializam, eles se materializam. Ele não é só. As intervenções de Deus, elas entram dentro da materialidade. Se materializou. O que virou matéria, lembre-se, olha o contexto da física. O que não é matéria é energia. Então, veja só, há uma matéria que está vindo à realidade, está aparecendo. E como nós vamos viver essa realidade do alto? Como nós vamos viver a realidade de Deus?
Como nós vamos viver essa realidade do reino? Entenda, o reino, ele não é subjetivo. O reino é ativo. Ele não é intelectual. Ele é manifesto no meu dia a dia. E como eu vou trazer de algo espiritual para dentro da minha realidade? Isso só acontece quando eu faço um alinhamento de padrões. Por isso que nós falamos da Bíblia. Não adianta eu falar se eu não me comportar como. O meu comportamento é um alinhamento de padrões. Eu deixo o padrão do mundo e passo a ter o padrão de Deus. Eu deixo o padrão egoísta e passo a ter o padrão de Deus. Eu deixo um padrão promíscuo e passo a ter um padrão. Lembra que eu vim tratando isso daqui com vocês, irmãos? Não adianta você lutar contra o pecado. Exemplo, eu tenho um padrão da imoralidade. Eu não posso ver uma mulher que eu já estou cobiçando. Eu não posso, eu fico assim todo dia querendo pegar 15. Todo dia eu vou lutar contra o pecado. Todo dia eu vou ter que lutar contra o pecado. Por quê? Porque eu tenho um padrão de promiscuidade dentro de mim. A minha alma, ela entende que ela precisa de muitas e muitas mulheres. Então eu preciso. Agora, eu entendo que a igreja não deixa. Então eu tenho que lutar contra isso. Agora, se eu tirar esse padrão e entender que eu tenho uma única mulher e é que nela que eu vou me satisfazer, eu não vou lutar mais contra o adultério. Eu não vou lutar mais contra a promiscuidade. Eu não vou lutar contra a iniquidade. Eu não vou lutar mais, porque eu criei um padrão. Eu entendi que eu tenho uma mulher e essa mulher é a mulher aonde eu me deleito. A minha alma não tem um outro padrão. Eu não tenho um outro padrão dentro de mim estabelecido. Eu tenho um padrão que cada um tem a sua própria esposa, a esposa tem o seu próprio esposo, e isso virou um padrão dentro de mim. Então eu não vou ter essa luta. Você pode até ter uma tentação de uma força externa tentando te convencer que você precisa, mas você logo vai rejeitar, porque dentro de você tem um padrão dizendo, não, esse não é o padrão da minha alma. Agora imagina que eu tenho um padrão, o padrão da imoralidade, o padrão do adultério, o padrão da promiscuidade, o padrão da pornografia. Eu tenho um padrão. O padrão é, eu entendo que eu preciso de tudo isso. Isso daqui era algo, realidade na minha vida. Isso era algo que a minha alma buscava. Agora, eu sou crente. E agora? Agora eu não posso mais. Porque o pastor disse que eu não posso. A igreja disse que eu não posso. Mas eu quero. Mas eu não posso. Entende agora que eu estou lutando para não manifestar, mas dentro de mim tem um alinhamento. Tem um padrão. Tem uma forma de conduta que é permitido. Mas eu estou controlando isso, eu estou retendo isso para não manifestar. Mas dentro de mim já tem essa força. Aí que entra o problema. Se há uma força dentro de mim, essa força vai alinhar uma realidade. O que eu quero que vocês entendam aqui? O que me tira dos muros de proteção são os padrões. Entendeu aqui? Veja só. Se eu tenho um padrão promíscuo, se eu tenho um padrão. Irmãos, veja só. Se eu tenho o padrão da miséria, mesmo que eu trabalhe, eu não prospero. Porque eu tenho o padrão. Vamos lá. Fazer você entender um pouquinho. Qual é que seria o padrão da miséria? Acabei de trocar o amortecedor do meu carro. Eu guardo o velho. Porque vai que o dia que eu preciso. Mas peraí, meu irmão. Você já está dizendo que você não vai ter dinheiro para comprar de novo? Você está dizendo que na próxima vez que você precisar comprar o amortecedor do teu carro, você já vai estar sem dinheiro para poder comprar. Entendeu? Você vai substituindo algo e você tem que guardar todo o velho, porque vai que você precise. Padrão.
Você já está dentro de um padrão que vai faltar. Isso daqui não é nem poder de alma, isso daqui já é um padrão que você entendeu. Gente, eu sempre tive falta, eu sempre vivi dentro da miséria, eu sempre tive escassez. Então, vai que acontece de novo. Entendeu aqui? Você cria um padrão. E esse padrão vai executar na tua vida uma ação. Aí, entenda aqui, isso daqui é muito usado como. É, isso é muito usado nas aulas de autoajuda. Porque, de fato, irmãos, isso até o mundo entende. Se você for pegar nessas aulas de autoajuda, de coach, de tudo, vai ter praticamente quase uma linguagem do jeito que a gente está falando. Porque agora a gente traz para a realidade. Mas entenda, eu posso pegar agora a energia. Que energia? A energia da minha alma dizendo: eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu vou ter dinheiro. Isso é energia da alma. Ou eu posso pegar o poder de Deus. O Senhor é o que me sustenta. O Senhor é o que me protege. O Senhor guarda dos seus filhos. Você entende? O negócio aqui não é o que acontece na minha alma. É a energia que move a minha alma. Ou seja, se a palavra vinda da boca de Deus ou se a palavra que eu produzo dentro de mim. Não sei se você já ouviu, mas eu já falei várias vezes acerca do que Jó falava. Olha o que Jó falava. A minha justiça renova dentro de mim. Então é a autojustiça, a justiça própria. O que a nova era está dizendo? Você vai buscar o Cristo que está dentro de você, porque você é Deus. Entendeu? Então a energia vem de dentro de mim. Isso daqui isso daqui é trevas. Porque dentro de mim não tem nada de bom. O que Cristo faz? Vamos lá. Qual foi a primeira. Gente, qual foi a primeira palavra que nós levamos aqui na contagem do homem? O medo. Como que eu venço o medo? Me enchendo de coragem? Não. Como que eu venço o medo? Acendendo a luz? Não. Como que eu venço o medo, irmãos? Me enchendo da grandeza de Deus. Eu só consigo vencer o medo quando eu consigo me encher de algo que é maior do que o meu medo. Aí eu venço. Por exemplo, eu estou com medo de fracassar. Então, medo. Mas quando eu me encho da grandeza de Deus, esse medo vai embora. Por quê? Porque no Senhor eu sempre tenho uma chance de avançar, porque Ele me sustenta. Então não é eu vou vencer o meu medo na força do meu poder. Eu vou vencer o medo na força do meu Deus. Eu tô com medo do gigante. Ah, mas eu vou interiorizar que eu sou maior que o gigante, eu sou maior que o gigante, eu sou maior. Não, não. Aí é a tua alma. O que eu vou entender? O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é maior do que o gigante. O meu Deus destrói os gigantes. O meu Deus é poderoso. O meu Deus está na frente. O Senhor dos exércitos está comigo. Lembre-se, olha na prática. Todo o povo de Israel temia Deus. Temia. Todo o povo de Israel sabia que Deus era grande. Sabia. Agora, quando eles entraram para lutar contra Golias, todos eles olharam para dentro de si e disseram: nós somos menores do que o gigante e nós vamos morrer. Davi, ele não olha para o seu tamanho, ele olha para o Deus dele. Quem é esse gigante? Você vem contra mim com espada, canhões, com metralhadora, com bazuca, com tudo que você quiser, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Veja, ele não estava olhando para dentro dele querendo buscar grandeza. Ele estava olhando para dentro de Deus e vendo a grandeza de Deus. Então, o que faz? Olha a linha tênue do que eu estou pregando hoje. Se você olhar para dentro de você querendo construir um padrão, você vai cair no erro do mundo. Porque você vai alinhar o teu padrão mantendo uma boa alma
mas você vai estar caindo na lei da atração. Quando você olha para Deus e busca a palavra dele, você começa a alinhar automaticamente o padrão da tua alma. E naturalmente os teus pensamentos também, eles padronizam dentro de uma estrutura. E dentro dessa estrutura, a tua realidade muda automaticamente. Por isso que eu digo que quando você caminha em ciclos e festas, você começa a mudar de vida sem perceber. É sem perceber você muda de vida. Veja o testemunho de todas as pessoas que caminham nisso. Nossa, minha vida mudou, minha fé mudou, eu tô mais assim, eu tô mais assado, e não sei o quê, e papapá. Mas você vai entender que isso não aconteceu imediatamente. Você só começou a mudar um padrão de pensamento. Você começou a entender as escrituras começou a fazer sentido para você começou a pegar isso, colocar dentro de você e ver de uma forma diferente. Automaticamente, você começou a pensar no tempo e ciclos de Deus, tá? Do modo que o próprio Deus vê o tempo, do modo que o próprio Deus estabelece as coisas e o modo que o próprio Deus faz com que todas as coisas se executem. Dentro disso daqui, automaticamente, você mudou o padrão de pensamento, o que acontece? Você muda a tua realidade. É simples. Mas o problema aí entra naquilo que eu disse. Nós vivermos a vida inteira falando disso, mas eu continuo no mesmo padrão. Exemplo, eu acabei de citar da miséria. Irmãos, nós estamos falando que se o Senhor vai te dar colheitas, primeiro padrão, o padrão da preguiça. O Senhor vai me dar colheita. Então, se o Senhor vai me dar colheita, vai arar o campo. Vai. O Senhor vai me dar colheita, o Senhor não vai plantar para mim. O Senhor não vai arar minha terra. O Senhor não vai colocar as sementes lá. É o primeiro padrão. Vencer a preguiça. Porque se você está falando de prosperidade, mas você mantém a mente do escravo, meu irmão, nunca a prosperidade chegará na tua casa. É impossível. Todo mundo que entra em tempo e estação, ele precisa, a primeira coisa a mudar é a mente da escravidão. Porque se você está dizendo que agora você vai viver uma colheita abundante e você entende que você não tem nenhum ânimo para preparar a tua terra, lançar semente, estudar, se tornar mais inteligente, abranger as tuas ideias, que colheita virá sobre ti? Nenhuma. Entendeu? Então veja só, automaticamente isso daqui está nos padrões. Ou seja, eu quero entrar no padrão do milionário vivendo o padrão do escravo. É impossível, gente. É impossível. Entendeu aqui? É impossível. Então, por isso que eu digo que o que me mantém fora dos muros é os padrões que eu estabeleço. Se você pensar, mas aí, mais uma vez eu digo, irmãos, não leve isso só como força pensamento. Porque se você levar como força pensamento, você até consegue. Mas você vai conseguir a partir da tua energia, da tua força, da tua capacidade. E isso não é o que Deus quer. Lembre que eu digo, se encha de glória. O que se é encher de glória? A palavra glória é o que Deus pensa ao meu respeito. Entendeu? O que Deus pensa ao meu respeito. Então, olha isso daqui, irmãos. O que o Senhor está pensando de você? O que o Senhor está pensando ao teu respeito? É isso aqui que você precisa entender. Então hoje, você vai
precisar mudar um padrão. Amém? Você vai precisar mudar um padrão. Comece a ver agora os padrões que alinham a tua alma e os padrões que alinharam as tuas gerações. O modo de pensar dos teus pais, o modo de pensar da tua geração, o modo de pensar dos teus antepassados. Entendeu? Então, quando você tenta, exatamente, quando você tenta procurar isso dentro de você, mudar de uma forma humana, quando você vê isso de uma forma humana, irmãos, isso daqui não vai alinhar nada. Quando você coloca isso dentro de uma forma de Deus, você vai ver que as coisas vão mudando automaticamente. A palavra de Deus, que ela se torna só filosofia, entendimento, já era. Agora, quando isso entra dentro de você e faz com que isso brote em ações, o reino de Deus está se manifestando. Todo reino, ele precisa se transformar em ação. Por isso, hoje, estabeleça um padrão. Deixe que o padrão da palavra seja o padrão comportamental que vai alinhar tudo aquilo que está dentro de você. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor possa alinhar agora todas as células, moléculas, átomos, Senhor, que está dentro de nós. Alinhe a nossa alma. Alinhe, Senhor, os nossos pensamentos. Alinhe, Senhor, todas as nossas emoções. Alinhe, Senhor, os nossos sentimentos. Alinhe, Senhor, as nossas palavras. Alinhe, Senhor, os nossos fundamentos. Que o Senhor possa agrupar, Senhor, dentro de nós. Mas também destruir todos os agrupamentos satânicos, malignos, que traz a execução de um alinhamento de uma realidade que não é a tua sobre nós. Que o Senhor nos abençoe. Nós, mais uma vez, levantamos um altar. Levantamos, Senhor, altares diante do Senhor. Levantamos a nossa oferta declarando que sobre o Brasil, o agrupamento da miséria, da escassez, da corrupção, não será o padrão, Senhor, estabelecido de governo sobre nós. Nós declaramos, mais uma vez, que o Senhor possa trazer uma nova realidade, um novo som sobre o Brasil. Que tudo aquilo que veio desde a colonização, um padrão de sermos roubados, um padrão de sermos passado para trás, um padrão que se estabeleceu sobre essa nação, que vai ser destruída pela palavra do Senhor. Que o teu reino se estabeleça em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, espero que vocês tenham entendido, que não ficou muito filosófico, mas que vocês pensem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.